Existe uma armadilha silenciosa que destrói mais homens do que o fracasso: a necessidade desesperada de se justificar. Quanto mais você tenta explicar quem é, mais parece inseguro. Quanto mais corre atrás de aprovação, mais perde autoridade. E quanto mais reage a ataques emocionais, mais entrega poder nas mãos de quem queria exatamente isso. Hoje você vai entender por que os homens mais perigosos da história aprenderam a dominar o silêncio. E por que Nicolau Maquiavel e os grandes filósofos estoicos enxergavam a autodefesa emocional como uma fraqueza disfarçada de virtude. Porque existe uma diferença brutal entre quem controla a própria mente e quem é controlado pela necessidade de ser compreendido. Se você quer desenvolver uma presença forte, estratégica e impossível de manipular, fique até o final, porque o que você vai ouvir hoje pode mudar completamente a maneira como você reage ao mundo. Antes de continuar, se inscreva no canal Seu Mentor, deixe o like e escreva nos comentários. O silêncio é poder. Isso ajuda a espalhar ideias que fortalecem homens mentalmente fortes em um mundo cada vez mais emocional. A maioria das pessoas não percebe, mas toda vez que você se defende impulsivamente, algo invisível acontece. Você entrega o controle emocional da situação. Imagine alguém te acusando injustamente. Seu primeiro impulso provavelmente será explicar, argumentar, provar, convencer. Você quer limpar sua imagem imediatamente. Quer que todos entendam sua versão. Mas no instante em que você entra em desespero para se justificar, você já perdeu parte da sua força. Porque quem está verdadeiramente seguro de si não sente necessidade constante de convencer os outros. Maquiavel entendia isso de maneira brutal. Para ele, o mundo não era guiado por justiça, bondade ou moralidade idealista. O mundo era guiado por percepção, influência, medo, aparência e poder. E quem compreende isso, aprende algo fundamental. As pessoas julgam muito mais o que sentem sobre você do que os fatos em si. Você pode estar certo e ainda parecer fraco. Pode estar inocente e ainda transmitir insegurança. Pode estar falando a verdade e, mesmo assim, parecer culpado apenas porque fala demais, tentando provar isso. Os homens não julgam apenas pela razão, julgam pela postura. E uma postura desesperada raramente transmite força. Maquiavel observava líderes, reis, generais e governantes. Ele percebeu que os mais respeitados não eram os que reagiam emocionalmente a qualquer ataque. Eram os que permaneciam frios enquanto todos esperavam uma explosão. O silêncio, nesses momentos, se torna uma arma invisível. Porque quando alguém tenta te atingir e você não reage da maneira esperada, a mente da outra pessoa entra em conflito. Ela começa a se perguntar se calculou errado. Começa a duvidar do próprio ataque. Começa a perder segurança. O homem calmo em meio ao caos parece mais poderoso do que o homem que grita, tentando provar inocência. E é exatamente aqui que os estoicos entram. Marco Aurélio dizia que você não controla o que os outros falam sobre você. Você controla apenas sua resposta. Essa frase parece simples, mas carrega uma força absurda. A maior parte do sofrimento humano nasce da tentativa de controlar a opinião alheia. Você quer impedir críticas, quer evitar julgamentos, quer que todos entendam suas intenções. Mas isso é impossível. Sempre existirão pessoas decididas a interpretar você da pior forma possível. Sempre existirão indivíduos que enxergam sua evolução como ameaça. Sempre existirão aqueles que precisam diminuir outros para se sentirem relevantes. E quando você tenta convencer quem já escolheu não entender, você desperdiça energia preciosa. Epicteto ensinava que ninguém pode ferir sua mente sem sua permissão. O problema é que a maioria entrega essa permissão todos os dias. Basta uma crítica para perder a paz. Basta um comentário para destruir o humor. Basta uma provocação para ativar reações impulsivas. Isso não é força. Isso é escravidão emocional. O homem que precisa reagir a tudo se torna previsível. E quem é previsível
pode ser controlado. Maquiavel entendia que previsibilidade é vulnerabilidade. Quando seus inimigos sabem exatamente como provocar você, eles possuem uma arma contra sua mente. Mas quando você domina suas reações, algo diferente acontece. Você se torna difícil de ler, difícil de manipular, difícil de atingir. E pessoas imprevisíveis naturalmente geram respeito. Observe os homens verdadeiramente fortes. Eles raramente explicam demais, raramente discutem para convencer, raramente entram em batalhas emocionais desnecessárias. Eles observam primeiro, calculam primeiro, respiram primeiro. Porque sabem que emoção excessiva enfraquece a percepção. O ego, porém, odeia isso. O ego quer vencer discussões, quer provar valor, quer ser reconhecido, quer mostrar que está certo. E é exatamente por isso que tantas pessoas entregam seu poder sem perceber. Cada explicação desesperada é um pedido silencioso de validação. Cada reação impulsiva é uma demonstração pública de desequilíbrio. Cada tentativa obsessiva de limpar a própria imagem revela medo do julgamento. E o mundo sente medo da mesma forma que tubarões sentem sangue na água. O homem que não consegue suportar ser mal interpretado se torna escravo da opinião dos outros. Os estoicos entendiam algo profundo. Maturidade emocional é aceitar que nem todos verão sua verdade. Você não precisa corrigir toda a mentira. Não precisa responder toda a provocação. Não precisa participar de toda a batalha para proteger sua imagem. Às vezes, o tempo faz isso melhor do que qualquer discurso. Imagine alguém espalhando algo negativo sobre você. Todos esperam uma reação explosiva. Esperam vídeos, textos, brigas, indiretas, justificativas. Mas você permanece em silêncio. Os dias passam. As emoções diminuem. As contradições da outra pessoa começam a aparecer. Quem observava percebe que você não se abalou. E lentamente a imagem do agressor começa a aparecer desesperada, emocional e instável. Seu silêncio revelou mais força do que 1000 argumentos. Isso não significa ser passivo. Não significa aceitar injustiças eternamente. Não significa nunca responder. Significa escolher o momento certo. Existe uma diferença enorme entre reação emocional e resposta estratégica. A reação nasce do impulso. A resposta nasce do controle. Maquiavel jamais aconselharia agir movido pela emoção. Para ele, o homem poderoso pensa antes de agir. Calcula antes de atacar. Espera antes de revelar intenção. O silêncio estratégico não é covardia. É domínio. Enquanto pessoas comuns reagem imediatamente, a mente estratégica entende que o tempo altera percepções. Quando você responde rápido demais, mostra que foi atingido. Quando você espera, observa e escolhe o momento correto, sua presença muda completamente. E existe outro detalhe importante: o mistério protege. Quanto mais você revela emoções, inseguranças e feridas, mais pontos de ataque oferece ao mundo. Pessoas manipuladoras estudam reações emocionais. Elas observam o que te irrita, o que te descontrola, o que te faz perder equilíbrio. Mas quando você domina sua expressão emocional, se torna uma parede difícil de atravessar. É por isso que homens fortes nem sempre são os mais agressivos. Muitas vezes são os mais serenos. O homem verdadeiramente perigoso não é o que explode facilmente. É o que consegue permanecer frio enquanto todos ao redor perdem o controle. Porque calma transmite autoridade. Pense em um líder durante uma crise. Se ele entra em pânico, todos entram também. Mas se mantém firme, mesmo sob pressão, sua presença estabiliza o ambiente inteiro. A serenidade é uma forma silenciosa de poder. E talvez seja exatamente isso que o mundo moderno mais perdeu. Hoje todos reagem instantaneamente. Tudo virou espetáculo emocional. Discussões públicas, desabafos constantes, necessidade de opinião imediata, necessidade de aprovação contínua. As pessoas desaprenderam o valor do silêncio.
Mas o silêncio continua sendo uma das ferramentas mais poderosas da mente estratégica. O silêncio observa. O silêncio analisa. O silêncio protege. O silêncio revela quem perde o controle primeiro. Quando você aprende a suportar o desconforto de não responder imediatamente, desenvolve algo raro: domínio interno. E domínio interno vale mais do que qualquer vitória em discussão, porque no fim das contas, o homem que vence o próprio impulso se torna extremamente difícil de derrotar. Da próxima vez que alguém tentar provocar você, pare por alguns segundos antes de responder. Respire. Observe a intenção por trás das palavras. Pergunte a si mesmo: responder agora aumenta meu poder ou apenas alimenta o conflito? Nem toda batalha merece sua energia. Nem toda crítica merece explicação. Nem toda acusação merece defesa. Às vezes, o maior movimento estratégico é simplesmente permanecer imóvel enquanto o outro se destrói sozinho. E se precisar responder, faça isso sem emoção excessiva, sem desespero, sem necessidade de aprovação. Palavras frias e precisas têm mais impacto do que explosões emocionais. Maquiavel compreendia o domínio externo. Os estoicos compreendiam o domínio interno. E ambos chegaram à mesma conclusão. O homem que controla suas reações se torna perigoso, porque ele não pode ser manipulado facilmente. Ele não entrega seu centro emocional para qualquer pessoa. Ele não se move no ritmo da provocação alheia. Ele escolhe quando agir, escolhe quando falar, escolhe quando permanecer em silêncio. E essa escolha consciente é uma forma de liberdade que poucas pessoas alcançam. No final, a verdadeira força não está em vencer discussões, está em não precisar delas para validar quem você é. O homem fraco tenta convencer todos. O homem forte continua caminhando mesmo sendo incompreendido. Então lembre-se disso. Nem toda acusação merece resposta. Nem toda provocação merece reação. Nem toda pessoa merece acesso às suas emoções. Observe mais. Reaja menos. Controle mais, porque o verdadeiro poder não pertence ao homem que fala mais alto. Pertence ao homem que domina a si mesmo.